Olá, criadores! Eu sou o médico veterinário Jorge Lima e hoje nós estamos trazendo uma novidade. A gente também está querendo ajudar nessa questão do coronavírus, para quem está ficando em casa, às vezes está reclamando de não ter o que fazer, e a gente resolveu disponibilizar o nosso curso de 2019, o nosso curso que foi feito sobre reprodução em cativeiro de fazões, e a gente vai estar passando ele aqui gratuitamente para todos que quiserem assistir. Se você assistiu, gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. Deixa os comentários, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai estar tentando responder o máximo que a gente conseguir aí, tá bom? Então vamos começar? Bom, falando um pouco da criação, quando a gente fala, do início dela, a gente tem que voltar um pouco lá atrás e ver como eram nossos criadores antigos. Então a gente vai conversar com eles e tudo mais. Ninguém nunca começou de uma maneira profissional. Então, às vezes você conversa com um criador, ele fala que ele começou porque o pai dele já criava aves, geralmente eram pássaros, e ele tinha o hábito de criar uma galinha, criar um outro animal, e foi se interessando e começou a criar, mas nunca de uma maneira profissional, de uma maneira comercial. Sempre numa questão amadora, numa criação voltada a um hobby. Então, isso pra gente foi um dos maiores desafios, porque isso veio, digamos, desde o início, sendo tratado de uma maneira amadora. Isso veio dificultando porque muitas vezes o criador ele não se preocupava em buscar qual a melhor alimentação, qual o manejo correto para ele estar fazendo, e o que ele tinha que realmente fazer para manter aquele animal em cativeiro. Então isso era o básico ali, digamos, do início da criação. É claro, nós temos aí gigantes criadores de fazão dentro do Brasil, se a gente pegar aí região Paraná, São Paulo, Minas Gerais, os outros estados também, uma criação muito forte, a gente nota assim que existem pessoas que, apesar de tudo isso, conseguiram driblar tudo isso, para ter um resultado legal e se tornarem grandes criadores. Mas, então vamos lá. Já que o início da criação ela foi uma criação amadora, o que eu tenho que fazer para mim ingressar nesse mercado sem ter nenhum problema? Então o que a gente sempre recomenda? Fazer um estudo de mercado. Esse estudo de mercado vai envolver as instalações, todo o planejamento profissional, então aonde que você vai criar, se você vai ter alguém que vai acompanhar essa criação, vai ser você que vai acompanhar, se você vai ter um profissional que vai estar te auxiliando, ou você vai buscar por conta própria isso, como que vai ser feito, basicamente buscar qual tipo de alimentação que você vai ter que fornecer, se na tua região tem, e principalmente estudar o mercado para você fazer isso. Muitas vezes o criador ele acaba se inserindo no mercado e esquece de fazer isso. Então muitas vezes ele inicia a criação de uma espécie, vamos supor uma espécie, o fazão dourado, um fazão super comum, e às vezes aquela região já não tem mais mercado para isso, é uma região saturada, onde a maioria do pessoal já cria, então isso dificulta muito se a pessoa estiver voltando para uma área comercial. Então o planejamento ele é algo fundamental para a gente seguir em frente aí na nossa criação. Dentro disso a gente acabou separando alguns pontos, quais seriam ali os pontos principais que o criador acaba tendo como desafio. Então o primeiro deles é o mercado jovem. Se a gente for comparar com o mercado europeu, até mesmo o mercado asiático, é um mercado muito antigo. A gente é uma criança começando a engatinhar ali, um nenenzinho ainda se a gente for comparar a eles. Então a falta, digamos, essa questão do mercado ser jovem dificulta muito. Claro que hoje a gente já nota o crescimento que se teve, se a gente notar aí a última década em si, ela teve um crescimento gigantesco, não só o mercado de aves, mas o mercado pet em geral. Então isso é bem importante. A ausência de informação, então se a gente vem seguido aí do primeiro desafio que seria o mercado jovem, então ainda a gente não tem digamos, um equilíbrio para funcionar, a gente tem um outro desafio muito maior que é a ausência de informação. Então muitas vezes a gente não encontra uma literatura
uma literatura fiel para a gente se basear e buscar resultados. Na maioria das vezes são livros internacionais, os livros internacionais são meio generalistas, né? Então o que a gente tem, né, são experimentos que os criadores acabam fazendo, algumas linhas de pesquisa, né, e isso acaba dificultando bastante. É aí que a Fazantec entra. Então a gente já tem um conhecimento, um conhecimento prático, um conhecimento teórico, onde a gente pode auxiliar da melhor forma o criador nesse momento. A reprodução de híbrido. Então, voltando, né? Então, o primeiro desafio nosso seria o mercado jovem, o segundo, a ausência de informação, e o terceiro, a reprodução de híbridos. Isso se dá porque muitas vezes o criador ele acaba não tendo um conhecimento e a curiosidade é muito maior. Então, às vezes ele tem uma espécie, um macho de uma espécie, uma fêmea de outra espécie, e ele resolve fazer um cruzamento. Às vezes tenta inventar uma moda no mercado. A gente brinca até que tem criador que está toda hora criando uma nova espécie de fazão, né? Coloca isso no mercado. Muitas vezes as pessoas que se interessam por esses animais são pessoas que têm pouco conhecimento, acabam adquirindo esse animal, e é um animal que não vai ser, digamos, não vai ter nenhum outro fim a não ser o fim ornamental, né? Então, se a gente está pensando numa criação para ser comercial ou para uma fonte de renda, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos animais híbridos. E o nosso último desafio, né, que é a desvalorização de produtos, né? Então, muitas vezes, por conta do mercado, a gente acaba tendo, digamos, um mercado, como eu comentei, o mercado jovem, né, o nosso primeiro desafio. A gente não tem nada estabelecido, então não tem uma tabela que a gente segue, uma tabela de padrão, talvez um padrão nacional. Então cada região acaba colocando um preço, às vezes um criador tenta derrubar o outro, então tem um criador, em vez de se associarem, colocarem uma tabela próxima, às vezes o maior tenta comer o menor, né, porque tem aquela competição, ao invés de ter uma parceria, acaba tendo uma competição. Isso acaba dificultando bastante, né? Então a desvalorização do produto por parte dessa competição acaba prejudicando. Então, onde a gente teria um animal, vamos supor que ele valeria R$1.000, dentro dessa disputa ali de um criador e outro, às vezes alguém vai acabar jogando o valor lá embaixo, vamos supor pela metade do preço a R$500, né? Ou ainda às vezes o fato da criação ter se tornado tão amadora, às vezes aquele criador que cria, digamos, a gente fala, né, no fundo de quintal, de maneira hobbyista, ele não tem tanto uma preocupação com o mercado. Então muitas vezes a produção que ele tem, ele vai acabar trocando ali por ração, vai trocar muitas vezes por outros insumos, né? E por ele não ter um espaço, às vezes, para, digamos, aumentar essa criação, ele acaba queimando o animal, né? Então vai vender, às vezes, um animal muito mais abaixo do que, digamos, a gente deveria vender na tabela. Então isso acaba atrapalhando muito também a criação. Uma coisa importantíssima que a gente gosta de abordar no nosso curso é a questão de moldar o criador, né? Então hoje a gente já busca, né, orientar os criadores de uma maneira que a gente tenta, digamos, tirar ele daquele passado, né, daquela maneira hobbyista, aquela maneira amadora de criar os animais. Isso até mesmo para melhorar a qualidade dos animais, né? Então hoje o nosso maior desafio é buscar, digamos, uma qualidade das aves mantidas em cativeiro muito melhor, né, do que se tinha anos atrás. Então, quando a gente fala em busca de conhecimento, né, a gente sempre está falando nessa questão de troca de experiências, né? Uma coisa que a gente nota muito, às vezes o criador, tem criador que ele não gosta de passar informação. Então, tem criador que, digamos, ele sabe ele mais ou menos o que ele pode fazer para reproduzir aquela espécie, e quando ele vai conversar com o outro, ao invés de ele mostrar o caminho, ele fala, não, você vai fazer isso e isso. Então ele joga a pessoa para o outro lado, né? Então ele dá uma despistada, ele tenta monopolizar ali o mercado, né? Ou muitas vezes aquela espécie em si, e isso é um risco. Então às vezes acaba perdendo o animal por ter talvez essa ganância ali. Então troca de informação é importante,
entre criadores, isso é básico, isso tem que ter, né, para um bom funcionamento. Então, a gente sempre tenta moldar isso, né, colocar isso no criador. Né, troca de informação, se você tem uma experiência positiva, transmita essa experiência positiva que você vai estar auxiliando outros criadores. O conhecimento prático, então, o conhecimento prático associado à troca de informação, na verdade os dois andam juntos, né? Muitas vezes o criador, ele, como eu comentei, no nosso caso, no Brasil, não há tanta literatura, então ele acaba buscando as coisas por conta, muitas vezes experiências. Né? E quando ele acerta isso, ele consegue atingir um resultado legal, ele tem que compartilhar, tá? Então, trocar para que isso acabe favorecendo a preservação da espécie em cativeiro, ao invés de prejudicar. Agora, um alerta que a gente deixa é a questão do conhecimento empírico. O que seria esse conhecimento empírico? É aquele conhecimento que meu vizinho disse, que o amigo do vizinho disse, que assim é isso e aquilo vai funcionar. Tá? Então, esse tipo de informação a gente tem que fugir. Tá? Muitas vezes não tem um embasamento técnico, muito menos uma pesquisa nem nada. Então, eu acho talvez que vai funcionar e a pessoa acaba falando para você fazer. Então, isso a gente tem que acabar fugindo para que a gente não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Tá? Então, conhecimento empírico ele é bom, né, se você for fazer por tua conta, sem envolver ninguém. Tá? E muito menos a gente acabar aceitando essas informações de outras pessoas. Tá bom? Principalmente quando a gente não conhece. Tá? Uma outra questão também que a gente tem que levar muito em consideração é a questão do resultado. Então, muitas vezes a gente nota assim, que nós somos contratados, né, quando a empresa já não vê mais saída, né, quando o criador já não tem mais saída nenhuma, ele está vendo que o prejuízo dele está sendo maior do que os lucros. Né, então aí a gente geralmente a gente é chamado nesses casos. E o que a gente acaba notando? Que muitas vezes essa questão ali do baixo resultado e da quantidade de trabalho, isso pesa muito para o criador. Né? Então, quanto mais dor de cabeça o criador tem, menos interesse ele vai ter. Então, geralmente, quando a gente consegue planejar, a gente tem um acompanhamento profissional, isso acaba, a gente consegue moldar isso para que ocorra o quê? Para que ocorra uma produção correta, que não tenha tanta dor de cabeça, né? Que isso se torne algo prazeroso, né? Que a criação de ave ela tem que ser assim, ela tem que ser algo prazerosa, algo legal para a gente fazer. Né? Quando a gente começa a se sentir mal, aquilo começa a prejudicar a gente, alguma coisa está acontecendo errado, é melhor parar e rever tudo o que está acontecendo, tá bom? E uma coisa importantíssima, todo criador ele está vulnerável a erro, tá? Às vezes a gente fica pensando assim que a gente vai fazer tudo certo, mas não, tá? Em algum momento pode acontecer alguma coisa errada, tá? Isso faz parte da vida. O que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente tiver uma situação dessa, a gente tem que aprender com ela. Né? Então muitas vezes assim, às vezes o pessoal pergunta, eu posso fazer terno de tal espécie, eu posso manter tal espécie em grupos grandes. Assim, em algumas espécies a gente sabe que não tem como a gente manter em grupos, né? A gente vai ter que manter ali no máximo um casal e olhe lá talvez um terno, né? Às vezes por conta da agressividade ou muitas vezes por conta da fertilidade dos ovos, né? Então tudo isso a gente acaba pesando. Mas tem exceções aí, muitas vezes eu recebo vídeos de pessoas que, vamos supor, criam fazões orelhudos, são umas espécies agressivas, né? E conseguem reproduzir super bem em grupos, né? Mas vai falar assim, poxa, é uma coisa impossível? Não, pode acontecer, né? Esse criador está correndo um risco? Talvez ele esteja correndo um risco, mas quando a gente tem um tempo, a gente consegue acompanhar isso, a gente consegue estar corrigindo isso e moldando para que não ocorram esses problemas, tá? Então isso é muito importante. A questão do tempo que a gente vai estar disponibilizando para a nossa criação é fundamental. Eu acho que seria uma das coisas mais importantes para que a gente consiga atingir um resultado legal. E uma coisa muito importante, eu acho que a palavra-chave que todo criador tem que conhecer, né, é resiliência. Né? Então, dificuldades vão aparecer. A gente costuma comentar, né, que às vezes o criador vai falar assim, puxa, está morrendo ave no meu plantel, e nascer que é bom nada. Né? Se tudo fosse fácil, né, principalmente quando a gente fala de espécies mais raras, né, se tudo fosse fácil não teria graça. Né? Então
Quando a gente parte já para os fazões, digamos, os fazões mais raros, a gente vai notar que tem um desafio maior ali, um grau maior, uma dificuldade maior para a gente enfrentar. Então, a palavra que a gente deixa nesse caso é resiliência. Tá? Tem que suportar tudo isso, se moldar para continuar na atividade, tá? Buscar onde está errando e corrigir. Pessoal, hoje a gente encerra por aqui, tá? Vou pedir para vocês que deixem um comentário aí, falem o que vocês acharam, se vocês sentiram que faltou alguma coisa. A gente ainda vai estar falando sobre manejo de filhote, manejo de matriz, incubação artificial e nutrição, tá? A gente ainda não falou sobre isso aí, mas a gente vai falar. Contenção também a gente vai falar, é algo que às vezes é deixado de lado, mas é muito importante, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar e até o nosso próximo curso aí, tá bom? Obrigado!